Gente, cadê Vitor? Não vem, né? Safado. Claro que não, né? Não imundo. Eu chamo ele. Fez aquela presepada toda pra ir lá no como é que era lá o negócio? Que lugar caro pra caralho. Estamos no ar, hein? Já? Já. Sejam bem-vindos. Ainda não tem ninguém vendo a gente. Se entrar aqui alguém. Anuncia. E deve ter colocado, deve ter entrado. Deixa eu ver se eu entro por aqui também pra gente acompanhar. Mas era só uma marcação de tudo, não era 4, né? Não, 4 ia fechar, encerrar. É. Ah, eu não tenho um Twitch, cresce aqui, né? Olha, deve ter jogado um link no Facebook. No meu Facebook. Dois espectadores. Já tem gente falando aí. 3 espectadores. Galera, boa tarde. Estamos aqui no Parque Lage para a gente falar de amor e baralho cigano. Continuando o nosso lindo trabalho, o amor e suas combinações. Vamos esperar chegar um pouquinho mais de gente. Quem estiver nos assistindo, por favor, avisa o pessoal, pega esse link, marca as pessoas, divulga no Facebook de vocês para que a gente possa ter mais espectadores. Vamos lá, galera do Baralho Cigano, povo da cartomancia, curiosos, todos são bem-vindos aqui, não há restrições. Esse é o binário do coração, cabe todo mundo. Alex, como é que escreve Twist Cast? Twit é T-W-I-T. T-W-I-T. Casting, C-A-S-T-I-N-G. .tv barra barra um A só, Mídia Alex RJ. Direto, Mídia Alex. Isso. Mídia Alex. RJ. Tudo junto. Vamos já entrar, pessoal. O Parque Lage tá lindo. Eu acredito que a imagem esteja bem bonita também, porque pelo que eu tô vendo aqui da minha tela, tá bem nítida, bem bacana. Se vocês puderem nos ajudar colocando aí comentários, né, participar desse webinar e, por favor, dizer pra gente se o som, se vocês estão conseguindo nos ouvir, tá? Se está tudo ok, tudo direitinho. O celular tá tendo que ficar um pouquinho mais distante, eu tô bem próximo a ele agora, por isso minha voz deve estar bem audível. E, por favor, pessoal, converse com o pessoal aqui da galera. Tá quente pra caramba. Você vai ter que falar um pouquinho mais alto, Dalila. Tem que falar mais alto? Aí tá bom, isso aí. Então tá. Gente, tá quente pra caramba. Então a gente vai ter que elevar um pouco mais o tom de voz pra poder ver se a galera tá ouvindo a gente, né? Tem muitos ruídos aqui, né? A gente tem música tocando, que tá uma delícia. A gente encontrou um casal de pessoas que estão aqui curtindo um violão e voz muito, muito bacana. Isso é completamente o buquê aqui, a arte presente pra gente dentro do jardim, que é esse grande jardim que é o Parque Lage. E tem um trânsito lá fora, quer dizer, a gente está fazendo uma transmissão hoje externa, então muito ruído que pode atrapalhar. Nós precisamos que vocês comentem e digam se realmente estão conseguindo ouvir o que a gente tem para dizer para vocês, tá? Então, galerinha, temos 5 espectadores. Pessoal, conversem com eles aqui para ver se eles estão ouvindo a gente. Conseguiu aí? Já entrou aí? Tânia, querida, eu consegui. Vamos ver aqui, sempre limpo. Só tem quantas pessoas? 5. Opa, tá linkando aqui. Ah, legal. Se você tem como colocar nos comentários aqui em cima esse link escrito, porque a pessoa já clica e vai direto nele. Tem gente que tem que preguiça de escrever. Tá baixo. Gente, vamos ter que falar mais alto, A viu? gente vai ter que falar mais alto. Estão falando que tá baixo, né? Tá. Me ouvindo bem, eles estão, com certeza que eu tô aqui do lado. Tá do lado, tá do ladinho. Ou então eu não apareço não, cara. Eu fico de trás filmando aqui. Você é fundamental.
fundamental. É. Eu acho. Fala vocês aí. A gente vai ter que falar mais alto aqui, tá dando pra perceber que o tom, eu acho que tem que ser esse, né? Oi, gente. Bom dia. Dá pra ouvir? Tô ouvindo daqui? Tô te ouvindo falar daqui, dá pra ouvir direitinho. Tá bom o som. Então vamos começar? Vambora. Au. Tânia retocando a maquilagem. O pessoal tá comentando já? Não. Vamos começar então. Deixa eu ver se tem alguém aqui comentando alguma coisa. Cláudia Rick. A gente tá aparecendo, Cláudio, todos nós? Tô vendo se tem comentário. Não, Lúcia tá dizendo que amor estar com vocês. Quem? Lúcia Costa. Oi, Lúcia! A Santina tá dizendo que isso deveria servir como exemplo para mais pessoas fazerem. Vambora, tá aí, E a ó. proposta do piquenique, gente, que cada um na sua cidade faça um piquenique, faça um encontro com as cartas para poder trocar. Eu acho que isso é bem uma iniciativa muito bacana, tá? É fazer mesmo o jardim, todo mundo reunido, celebrando, curtindo um outro e com as cartas no meio, né, gente? Janete tá mandando boa noite, beijo para vocês. Boa noite, Janete. Oi, Aqui é Janete. boa tarde. Aqui é boa tarde ainda. Mas fico boa, tá certo. Gente, cliquem na moedinha aí pra gente ganhar tempo. Exatamente, pessoal. Vocês, quando vocês abrem e estão vendo o nosso canal, vocês têm um íconezinho de uma moedinha. Clica nesse ícone, por quê? Se vocês não fizerem isso, quando completar 30 minutos de transmissão, vai encerrar. Se vocês jogarem a moedinha, vai continuar a chamada. É melhor desligar. Hugo chegou também, tá mandando beijo para Quem? Hugo, tá mandando boa tarde. Hugo. Oi, Hugo! Bom, galera, já que tá todo mundo aí, vamos agora abrir oficialmente aqui esse webinário, tá? A gente já falou dessa. Nós estamos dando continuidade hoje a esse trabalho que nós decidimos fazer. Temos um convidado de honra super especial, que é o nosso querido Omar Said, aqui para falar conosco. Convidado por uma cara. Convidado por um acaso não, convidado por muito sentimento. E aqui a gente fala de coração, caramba. Então, o amor e suas combinações, esse título foi criado pela Tânia Durão, como a gente já falou anteriormente. Esse processo se iniciou a partir de vivências que a gente teve com relação à vida afetiva, que a gente decidiu traduzir isso em trabalho, em estudo simbólico em Lenormand. Isso virou um evento que aconteceu em Campina Grande em fevereiro desse ano. E agora a gente está fazendo, uma série de webinários para trabalhar as combinações da carta 24, coração, com todas as 35 outras. Já fizemos a primeira parte na casa da Tânia, hoje nesse piquenique Lenormand, nós vamos dar continuidade a isso. No primeiro momento, o que nós fizemos? Sorteamos aleatoriamente a carta que nós iremos combinar com o coração. Mas aqui no Parque Lá, a gente quis fazer algo diferente. É o que? Tentar trabalhar com as próprias cartas que estão contidas nesse momento. O que é? O coração, vamos manter essa combinação e vamos unir a quem? Ao jardim, que é onde nós estamos. E o Parque Lage, ele tem uma história, ele tem um charme, uma coisa muito especial. Por quê? Essa casa daqui, inicialmente ela foi um engenho, depois ela passou por várias famílias, até chegar na família Lage, se tornando o Parque dos Lage. Então o Henrique Lage, que foi o último dono, vamos dizer assim, dessa propriedade, construiu essa propriedade por conta do amor que ele tinha à sua esposa, que eu esqueci o nome, eu anotei ali, era uma italiana, cantora de ópera. Isso. Besanzoni, né? Besanzoni. Besanzoni. E ele mandou fazer essa casa que tem aqui como uma réplica de um palácio romano, ou seja, tem uma piscina no meio e tal. Então, essa casa, esse parque são um símbolo do amor dos dois. Esse parque, ele se insere, essa casa com esses jardins que circundam ela, se insere no Parque da Floresta da Tijuca. Então, a gente vai tentar centralizar o tema, trazendo aqui as combinações do coração aplicados a essa história linda de amor
que fez surgir esse lugar, que, né, que hoje é tombado pelo patrimônio histórico da cidade. Ele é um lugar público, para falar do coração e a casa, o coração e o homem, o coração e a mulher. Vamos agora botar o coração e o jardim e o coração e a aliança? Vamos? Pode ser. E a gente fecha já o ciclo. O tempo que isso vai levar, a gente não sabe. Vamos tentar fazer tudo, tá? Vamos começar então pelo coração e o jardim? Vamos, que acho que é o local que a gente está inserido. Coração e o jardim. Vamos fazer naquele mesmo... Caminho, pois é. Vamos só mostrar aqui para vocês, que a gente vai dar uma visualizada. A combinação do coração e o jardim. Primeira combinação do dia. Eu vejo que o jardim é onde a gente passeia, onde a gente tem lazer, é onde muitas das vezes, após uma paquera, a gente se encontra com o nosso pretendente, para a gente se conhecer, para a gente bater papo, encontrar as afinidades, né? E aí a gente pode desenvolver ainda mais o relacionamento, né? Principalmente o relacionamento afetivo, nos encontros sociais, tá? Então fica aí a minha dica aí com relação a essa combinação. Do coração e do jardim. Dalila? Então, eu acho que a gente pode até falar um pouco, né, do contexto do jardim, que o jardim ele vai surgir, né, em algum ponto aí, né, do século XIX, aqui, né, e eu acho que todo o contexto dessa casa, né, como local de circulação, né, onde as famílias, a sociedade podia então circular na cidade, saía do âmbito da casa, né, para o âmbito da sociedade, né. Então era o local de ver e ser visto, né. E aí o jardim aqui, né, era o local de festas, né, de encontros, né, principalmente esse jardim aqui, né, da casa que foi construída em função do amor, né. Então essa combinação, né, do jardim com o coração tem tudo a ver com essa questão do ver e ser visto, né, que a Tânia falou, né, da paquera, das festas, das atividades sociais, né, de todos os encontros que a gente tem na vida, né, e os encontros que tem aí o coração como pano de fundo, né. O jardim ele vai colocando a gente nesse lugar, né, de contemplação, né, que é o lugar do romantismo, né. Acho que é isso. Omar, meu querido, por favor. Eu vou acrescentar, além de comungar com a opinião dos meus colegas, a gente também tem que observar, como a Dalila falou, o jardim é a extensão da casa. Tá? Mas temos também que observar o seguinte, o jardim ele tem uma particularidade muito grande que traz uma individualidade à casa. Né? Apesar de nós estarmos num jardim hoje público, né? Mas o jardim era um ambiente privado. Né? E eu vejo os jardins, junto com essa combinação do amor também na casa, junto com a casa, aqueles locais onde eram acertados os casamentos, né? Onde os pais conversavam, as famílias se reuniam para acertar quem ia casar com quem. Então havia uma combinação também toda dentro desse aspecto do jardim, que envolvia inclusive os sigilos, né? Os pretendentes às vezes não sabiam com quem iam se casar ou com quem iam se unir. Então surge também essa questão da incógnita dentro do jardim. E sem contar que o jardim, ele, inconscientemente ou não, agrega outra carta do Lenormand, né, que é a 9, as flores, aonde também eram presenteadas, né, como um processo de reconhecimento, ofertando, né, representando um sentimento, né? Exatamente, oficializando não que é aliança, mas formalizando, né, essa união. Então assim, casa e jardim é justamente, na minha opinião, além dos meus colegas falaram, também aquele momento onde a gente cria expectativas, onde a gente pensa, né, ou avalia quem realmente vai se unir a gente, onde a gente procura conhecer exatamente as pessoas, ver os prós e contras. É um ambiente de conhecimento, né? Isso me lembra, né, quer dizer, me remete aos jardins franceses, né? Os labirintos dos jardins franceses, que eles tinham aquela peculiaridade, né, de você não saber o que vai ser encontrado daqui a pouco, né? Então você se perdia e se achava, né? Tinha a questão do encontro, né, que você falou. Isso. Não se sabe bem, né,
que vai surgir dali. Mas eu acho que a surpresa, a expectativa, né, que é bem característica dos jardins franceses, né? O próprio emblema do jardim, no Lenormand, se a gente for perceber, a maioria dos baralhos, os jardins eles estão... É só o jardim, né? Ou às vezes aparece o homem e a mulher no jardim. Não é um jardim, vamos dizer assim, público, né? Não é um coletivo. Então a gente percebe essa intimidade sentimental implícita dentro desta casa. Então isso tem muita relevância assim, com as questões amorosas, inclusive com a própria casa, né? Mas eu acho que são encontros fortuitos, né? Assim, o jardim me remete a encontros fortuitos. Fortuitos, né? Desculpa, fala. Não, assim, um pouco diferente de você, eu vejo mais a carta no âmbito do público. Público né? também. Quando ela está com a casa combinada, aí é que eu vejo mais a questão da intimidade. Ela gera ali um prazer íntimo, né, dentro da intimidade. Ela prolonga o prazer da casa. Gente, falando em jardim, que chama de congregação de amigos, Júlia, vem cá. Filha Torinho acabou de chegar, por favor. Um beijo na nossa querida Júlia, tá sempre com a gente aqui. E vai estar no terceiro encontro carioca de baralho cigano e na quinta mesa de cartas ciganas. Ela tá em todos os eventos, tá, gente? Conta comigo. Já tá convidada. Então tá bom, já aceitei. Olha o seu banquinho, nós guardamos pra você. Então, não quebrar, né? com relação a esse... Quebrar não. Com relação a essa combinação de coração e jardim, né? Eu também iria um pouco pelo questão do público, o jardim como sendo um ponto de encontro social, né? Agora, se eu tenho coração junto, eu tenho uma intimidade maior ali. O que me lembra muito, aliás, antes de falar um pouco sobre isso, eu queria até tecer uma curiosidade histórica aqui. Um dos proprietários, que foi um nobre inglês que comprou aqui o Parque Lage, em 1840, pediu para um paisagista inglês vir aqui reformular toda essa área, reestruturar. E esse paisagista inglês, ele começou a compor vários estilos de jardins para que eles pudessem lembrar os jardins ingleses daquela época, colocando um aspecto meio fantasioso, meio romântico aqui. E 1840 é uma data muito especial, né? Porque é quando o baralho cigano, quando o Lenormand deixa de ser o jogo da esperança e passa a ser Petit Lenormand. Então acho que isso por uma coincidência de datas históricas, até esse jardim nasce, né, no momento que o Lenormand surge como oráculo na Europa, nesse movimento sincronístico aqui. Então, esse jardim como espaço público, como a Dalila falou, de ver e ser visto de circulação de pessoas, quando as pessoas estão andando, estão se olhando, aonde você tem um ambiente reconstruído para que aquilo se torne agradável, que promova uma sensação de bem-estar, né, e provoque os encontros. Esse coração, ele acaba fazendo o quê? Potencializando certos aspectos da carta. Quando duas cartas elas se encontram dentro de uma combinação, não necessariamente elas anulem aspectos uma da outra, elas se afetam. Elas vão, por vezes, reforçar mais um aspecto, enfraquecer mais o outro, mas ela não tornam ausente, apenas elas acabam influenciando na sua sintonia. E quando você vê esse coração, que é um símbolo de intimidade, né, que se encontra com uma carta que está colocada num encontro público, no meu entender é como se numa multidão de pessoas você conseguisse se conectar com aquelas que você tem realmente afinidade. Então, praticamente, aí é com a Dalila, um encontro fortuito, como se fosse um encontro de almas. Várias almas que se unem, várias pessoas que se unem pelo afeto, várias pessoas que se encontram por um propósito íntimo e comum, e vários corações que batem no mesmo ritmo. Ou seja, quer seja numa dupla, sendo um casal, quer seja num grupo que está se reunindo, essas pessoas elas têm um propósito em comum que transcende qualquer lógica, qualquer contrato, qualquer acordo, e ela traz uma vivência muito profunda, né? E aí, se eu vir para um nível mais dos dois, assim, né, ou das pessoas mais íntimas, o Jardim Coração promove uma experiência afetiva, lúdica,
é quando você tá na paquera mesmo, quando você tá olhando, seduzindo. Enquanto a raposa ela vai ter aquele aspecto sedutor, que você está conquistando o outro com essa sedução, com aquela beleza que a raposa tem que te convence de algo, no jardim existe, a meu ver, como sendo um aspecto mais amplo, um momento, né? Existe uma experiência maior, aonde há uma convergência, onde esse fluxo ele vem de ambas as partes. Essa sedução acontece numa convergência que é para além dos dois, né? O ambiente promove esse encontro fortuito e essas duas cartas elas se encontram para mostrar as pessoas se encontrando no momento mais íntimo e libertando o afeto de todos os seus compromissos, de todas as suas normas, né? Como você vai ver na aliança, que a aliança ela está trazendo ali um compromisso, um acordo que você cumpre. O jardim não, vamos curtir a vida, vamos embora, é um prazer, né? Amar pelo prazer, corações batendo na mesma sintonia. E na questão aqui desse lugar, você pode ver o quê? Que o Henrique, agora aplicando a esse lugar aqui, o Henrique Lage, ele era um amante da arte e casou com uma cantora lírica que também era amante da arte. E esse coração com esse jardim, eu acho que ele retrata muito bem o amor desse, muito mais do coração e aliança. O coração e o jardim, coração e o buquê, eles são uma síntese desse amor, desse casal que se casou pela arte, que se amou na arte e que concretizou e idealizou e construiu esse amor em todos os aspectos paisagísticos, né, e artísticos que tem nesse lugar. Eu só queria complementar que às vezes quando uma relação afetiva já está estabelecida, as pessoas deixam de passear, muitas das vezes, né? Já tem rotina, um compromisso, né? Então meu compromisso está aqui, já conquistei meu amor, não preciso mais passear, não preciso mais interagir, inclusive com outros grupos, com outras pessoas. Então, quando a gente já tem uma relação afetiva, também é interessante que esse casal que já tem um compromisso afetivo continue passeando, continue tendo lazer. O prazer no lazer, né? O prazer no coração, no lazer, no jardim, né? Continue namorando, né? Que é a característica do coração. Exatamente, casa, muito bem colocado. O lúdico também tá. Eu vejo muito lúdico na criança, mas no jardim também, o entretenimento no jardim. E essa questão do passear, como a Tânia falou, do namorado, tá sempre se conquistando, fazendo coisas que não estão ligadas às normas e a coisinha do dia a dia, do compromisso, é muito importante. O jardim eu vejo uma característica importante, porque ele é dinâmico. Sim, né? é um fluxo muito grande, é verdade. E ele está sempre, né, você tendo que cuidar, o fato de cuidar, porque se você não cuidar, né, aquilo morre, né? Só uma interferência, desculpa, Dalila, só para lembrar o pessoal, por favor, joguem moedinhas aí para a gente poder ter para a transmissão poder seguir direto sem precisar a gente cair, ter que reconectar. Vocês vão ver no ícone de vocês aí umas moedinhas, cliquem nela e joguem pra gente, tá bom? Pra gente poder prolongar a gravação. Obrigado, desculpa, Dalila. E até reavivar esse amor, né? O jardim faz isso, né? Traz vida mais para aquela relação afetiva. Jardim é vida, né? Júlia? Eu cheguei aqui, né? Acalorada. Rio de Janeiro é um lugar que faz pouco calor. E eu fiquei ouvindo vocês e pensando que para uma relação ter espaço para o passeio, né, isso significa que é uma relação para além das necessidades. Tudo. São duas pessoas que não estão juntas só pela necessidade. Porque senão o passeio não faz sentido, né? É perda de tempo, é desagradável, eu estou gastando dinheiro, que saco. Não é uma relação pragmática nesse caso, né? Para o jardim existir numa relação, precisa existir um mínimo de gosto de estar junto. E aí, para isso, tem que ter espaço numa relação, né? Se não tem espaço de contemplação, o que se faz no jardim? O que você vai fazer no Jardim Botânico além de tirar foto para postar no Facebook? Selfie. Ou o que você vai vir fazer no Parque Lage a não ser tirar foto? Tinha um casal tirando foto ali. É normal os casais virem tirar foto no Parque Lage para compor os seus books. Mas é um lugar de você olhar a natureza, se conectar. E para a relação isso também é importante, esse tempo da conexão, o tempo de olhar para o outro, de estar com o outro, inclusive. Né? E aí é o tempo do prazer, é o tempo do junto, é o tempo de passear. Olha que interessante, a questão do jardim aqui também, em termos de congregar e agregar, eu não quero
acho que essa carta não tem exatamente esse teor do que eu estou falando, mas acho que ela proporciona isso. A gente está tendo aqui 5 pessoas, a gente programou 3, tem 5, ótimo. A ideia é essa, juntar mesmo. Está no jardim, tem que convidar mesmo. Jardim, né? Já dentro Se fala em convidado, fala em jardim, né? Chega aí, entra aí, reúne aqui com a parada. E nós temos, assim, visões que num ponto convergem, em outro ponto divergem, mas a gente tem aqui 5 formas diferentes de ver a mesma coisa. E uma das características da Carta do Jardim especificamente, foi que eu escrevi há muitos anos atrás, é a questão da diversidade, a unidade na diversidade. Foi até a carta que eu associei ao evento que a gente faz parte lá em Campina Grande, que é o Encontro para a Nova Consciência. Iris, se você estiver vendo, Iris é a patrona e criadora desse evento, um beijo grande para você. Aonde todo o diferente se encontra e se harmoniza, né? E eu acho que os convidados que surgiram hoje só serviram para poder mostrar que a egrégora está muito bem formada aqui e que a gente está trazendo os amigos para conversar mesmo e para bater papo e poder desfrutar com vocês dessa troca, essa abundância, tudo que está abundante, tudo que se multiplica, tem que ser compartilhado. A gente tem que compartilhar mesmo o momento e tudo que está sendo gerado nesse momento. Falei pra caramba. Só para fechar então, piquenique, nosso piquenique aqui, né, da cartomancia, né, no Parque Laje é o coração, né, com o jardim. O coração com o jardim, exatamente. Já estamos abrindo o webinário. Linda colocação, perfeita. Aqui é realmente coração com jardim. A troca de alma que está havendo aqui através de jogos, de afetos, ela é isso aí mesmo. Vamos ver mais, agora é o coração e... Coração é a casa? Sorteia. Embaralha, tira o jardim. Como tem umas cartas, a gente sorteia para continuar com a sorte, né, pra gente não ficar programando nada, deixar o acaso decidir a ordem disso. Mulher. Ó. Como é que é? Recatada do lar. O coração é a mulher. Bela, recatada e do lar. Quase isso. E do jardim, bela recatada do jardim. E do jardim, Veio passear no jardim. Bela recatada do jardim. Não é? Então, gente, assim, como que nós, mulheres... nós. Agora a combinação é delas. E ó, os homens aqui não vão dar pitaco nenhum. Pode falar. E como é que nós, mulheres, a gente está se colocando, né, nas nossas relações afetivas, né? Como é que a gente impõe a nossa presença, a gente faz muita exigência, a gente reclama muito, ou a gente fica só sonhando, aguardando que o amor chegue, nos amores platônicos, né? Como é que nós, né, mulheres, estamos amando? Como é que está sendo o nosso ato de amar? Né? Porque mulher já tem um coração, né, ali, né, estabelecido. Não que os homens não tenham, os homens têm, mas é um pouquinho mais tímido, né, mais reservado, né? A cultura acaba moldando isso, né, fechando o homem, prendendo o homem na razão e prendendo a mulher no sentimento, né? Exatamente. Vai, Taninha. Não, só assim, eu vejo na combinação, né, do coração com a mulher, aí você bem pragmática, né? Eu vejo a mulher amorosa, né? Aquela mulher mais doce, né? Aquela mulher que tem uma autoestima, né? Que está sendo trabalhada, né? Ou foi trabalhada, enfim, né? Olhando pelo lado positivo aí, que aí a gente teria todas as cartas em volta de não dar o contexto, mas olhando pelo lado mais positivo do coração com a mulher, é aquela mulher que se ama e a partir do momento que eu me amo, né, eu tenho a plena, né, condição de espalhar esse amor para o mundo, né, espalhar esse amor para o mundo. Né? Então, para mim, a combinação do coração com a mulher fala bem dessa questão da amorosidade, né, desse lado feminino, né, que os homens também têm, precisam muitas vezes trabalhar, né, desenvolver, mas é esse lado aí mais amoroso, mais doce, né, que a gente precisa cada vez mais ultimamente. A carta me remeteu à questão do aspecto, assim, juntou a goiabada com o queijo, né? Porque o aspecto do sentimento que o coração traz é um âmbito do feminino, não necessariamente das mulheres. Do feminino. E a gente tem algumas cartas dentro do baralho que representam aspectos do feminino, como a raposa, a sensibilidade, né? O urso ou a ursa, que também representa um aspecto maternal dominador. Várias outras cartas referem a aspectos do feminino, mas o coração com a mulher
acho que fala exatamente da questão do aspecto do sentimento, que é o domínio do feminino, que é o domínio dessa arte de ser mulher, porque nós, quando nascemos no corpo de uma mulher, a gente tem hormônios, a gente tem várias questões que nos estimulam as questões mais sentimentais, mas o feminino habita o homem e a mulher, não só a mulher. Peraí, só um minutinho, gente. Vai cair a chamada agora, que tá fechando nos 29. Joguem moeda, por favor. Vamos ver se ele vai conseguir passar dos 29. Se cair, ele vai voltar logo a seguir, tá bom? Clarice, tá em quanto aí, por favor? 58. Gente, tá muito bonita. A imagem aqui tá linda, tá demais, tá muito... não sei se vai ficar... Se no computador das pessoas vai aparecer como tá no meu celular. Mas que tá muito bonito, tá mesmo. Pessoal, voltamos aqui. A Tânia e o Omar foram buscar uma água, tá? A gente tá chegando, vamos continuar a falar da combinação do coração com a mulher, tá? Porque tem o sol. O sol, eu tô do lado do sol. E aonde tá o sol, tá tudo de bom. Tá tudo de bom. Tá explicado por que tá tão quente aqui. Tá rolando aí, Clarice? Tá. Tá? Tem os espectadores direitinho? Olha! 3 espectadores. Chegou o Alex e o Vinícius também, tá, gente? Tá, vamos esperar dar uma subidinha. Eu e o Omar vamos fazer nossas considerações acerca da combinação da mulher com o coração. E quando cai, o pessoal às vezes acaba desistindo do vídeo, acha que não vai voltar mais. Então a gente tem que dar um tempinho para o pessoal se reconectar. Por isso eu digo, pessoal, joguem moedas. As moedas vão prevenir que essa chamada, que essa transmissão seja interrompida, tá bom? 5. Vamos indo. Então, olha só, vamos continuar aqui, porque isso também depois vai estar disponível no YouTube, no meu canal, no canal da Tânia, vai estar de todo mundo. Já vai. Eu vou lá especialmente pra você. Alex. Beijo, querida. Estamos despedindo do pessoal aqui, galera. Ao vivo é assim mesmo. Então, quando tem o coração e a 29, a Casa da Mulher, como a Angela bem colocou, existe aí um reforço, né? Existe uma repetição, um tema. Quer dizer, o coração e a mulher, eles são cartas que se afinizam em si. Porque o próprio sentimento, ele está dentro da nossa cultura inserido no universo feminino. Né? Como a Júlia falou, feminino não quer dizer só da mulher, quer dizer do ser humano, mas esse aspecto feminino do ser humano, mais sentimental, mais subjetivo. Então, literalmente, quando você tem um homem, a mulher e o coração, é uma mulher que ama. E se eu for, mas de repente sai a mulher e o coração para descrevendo o que o homem sente pela parceira. Ele sente muito, porque o coração e a mulher são cartas que se intensificam. Elas se afetam se reforçando. Aqui não tem nenhum tipo de diminuição de intensidade de nada. Tudo que o coração emana e significa se encaixa perfeitamente com tudo que a mulher emana e significa. Então há um aprofundamento do sentimento e a vivência de uma situação no nível acolhedor, receptivo, intuitivo, que não se explica muito, que se vive, que se sente. Né? Eu estou até colocando isso para além da questão afetiva. Se eu tenho, por exemplo, mas o coração e a mulher saiu no meu aspecto profissional no jogo. Tá, beleza, você está vivendo o encontro da mulher com o coração no trabalho. Você está vestindo a camisa do trabalho, você está amando seus colegas de trabalho, você não está racionalizando esse trabalho, você está vivendo afetivamente, você quer nutrir esse trabalho, você quer parir nesse trabalho, você quer amar esse trabalho. Então, esse trabalho está profundamente dentro de você, ele faz sentido para você, você acorda feliz com ele, você está apaixonado por ele, a mulher e o coração. A profunda vivência afetiva é aquilo que eu poderia dizer dessa combinação. Tem uma questão, talvez, de acolhimento. Totalmente, né? A mulher acolhe, né? A mulher é o oco receptivo, é o útero gerador, né? Então tem aí uma coisa interessante, a fertilidade aí, né? Amor abundante, amor que se gera, amor que nasce, amor que tá sempre, a mulher parindo o amor, né? Tá sempre nascendo o amor aí. É uma fertilidade afetiva, né? Mais do que material, mas afetiva, né? Querido Omar. É o que eu estava falando do homem e da mulher. Não, da mulher e o coração. A mulher e o coração. A gente tem que também analisar os aspectos da seguinte forma, né? O coração ele não vai falar, como o Alex falou, né? Disse,
não é só do amor carnal, né? Da libido, do desejo, não. É um amor também incondicional, né? Vamos colocar de uma maneira mais ampla, né? E esse amor ele vai se encaixar em qualquer campo da vida, né? Em qualquer questionamento crítico. Então a mulher, quando ela se coloca junto com o coração, dentro da leitura, vai dizer que ela está o quê? Totalmente entregue àquelas emoções. Né? Entregue às emoções. Exatamente. E essas emoções não são emoções rígidas, né? A gente for olhar o coração como músculo, né? Ele pulsa, ele tem um fluxo. Então há esse movimento constante de emoções e que tanto pode levar a uma intensidade quanto a uma fraqueza. Isso também é bom levar em consideração as outras cartas que acompanham esse aspecto, né? Porque a gente tem que olhar o seguinte, o amor, tem um ditado que diz que o amor e o ódio são sentimentos que caminham juntos, né? Isso. Então o coração ele pode também estar emanando uma forma de sentimento que não seja necessariamente o amor. Ele pode estar emanando outro tipo de sentimento, outro tipo de emoção. E aí nesse aspecto equivale a observância diante de outros conjuntos, né? Estamos falando tipicamente hoje do coração e da mulher, mas salientando que uma leitura ela vai englobar uma série de cartas envolvendo para determinar em que campo esse coração ou este sentimento está implícito. Eu queria até aproveitar o que você falou, Mar, dizer isso, que você falou do que poderia acompanhar, quer dizer, se a carta e o coração, eles aprofundam a vivência afetiva, essa dupla, quando ela se apresenta no jogo, ela vai carregar o que tiver à volta para essa profundidade de vivência subjetiva interior. Você tem a mulher e o coração com chicote, por exemplo, é um ódio profundo, está sempre se colocando ali. E tem outro ponto que seria um aspecto não muito construtivo dessa combinação, que é a dificuldade de ter pragmatismo e de racionalização das coisas. A gente está fugindo do campo do possível, do pragmático, do racional, do organizador e abrindo mão para uma vivência absurdamente romântica, né? Aí não existe nada plenamente positivo nem negativo. Essa questão de positivo e negativo tem a ver com circunstância, tem a ver com contexto, tem a ver com necessidade, com expectativa, com tudo isso. E essa combinação ela traz essa dificuldade de observar as coisas no seu objetivo e no seu racional, né? Talvez como você usasse um óculos cor-de-rosa para olhar... Pode ser um óculos cor-de-rosa, eu fico pensando isso, né? Que os sentimentos extremamente bons são muitas vezes tão prejudiciais quanto os sentimentos extremamente ruins. Tudo que é extremamente, né? É extremo, né? Acaba trazendo repercussões. E isso que você falou é muito pertinente. Às vezes uma paixão maravilhosa, quanto de às vezes estrago ao redor causa, né? Com certeza. E aí, por isso é que é tão importante as combinações que vêm junto. A entrega é engraçado, isso que a entrega profunda ao amor. Quando você vê a mulher entrega em si, o feminino fala entrega, o amor, o sentimento, você vai, nessa combinação, você vai ter uma entrega profunda e uma vivência profunda desse sentimento. Se a outra pessoa não estiver nessa sintonia, ou acontecer alguma coisa que saia de acordo com o esperado, todo o dano e toda a dor vão ganhar a intensidade e a profundidade dessa combinação, que é muita. Às vezes o que é pouquinho para um é muito para outro. Né? E a mulher e o coração com esse aspecto afetivo, o que eles fazem? Olha que interessante. Como ela trabalha no quesito de dimensão, eles trabalham muito no qualitativo e não no quantitativo. Então, se eu amo alguém e esse alguém me dá pouquinho, o amor que eu tenho por essa pessoa nessa combinação faz com que isso seja muito, 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 muito. Agora, se a minha pouca presença na relação desaparece, isso vira um buraco enorme, uma saudade imensa, um vazio impreenchível. Né? Então ele está sempre qualificando aquelas situações e trazendo tudo para um nível muito profundo. Né? O que eu faço com esse amor todo? Né? O que eu faço com esse amor todo, exatamente. Tá. Estão pedindo para falar? Ela falou baixinho. Ah, tá. Estou repetindo, gente. O que eu faço com esse amor todo? Que é o que o Alex, assim, meio que sintetizando. Sim, se pude entender, né? A mulher e o coração não é um aspecto gerador, ele não multiplica. Imaginemos que você está numa relação
e que essa relação ela passa a ter, ela é percebida com reciprocidade e gera um amor muito grande, de repente acaba. Você mete uma foice aí no meio, pá! E aí? Como essa combinação tão fértil vai lidar com uma esterilidade? Se a mulher é receptiva e precisa receber, se o coração ele pulsa, sístole e diástole, e não tem um elemento, existe muita coisa que pode apodrecer, que pode doer, que pode definhar, e isso vai ser visto profundamente, né? Coincidentemente, hoje eu estava lendo um texto, né, sobre o lidar com as nossas obsessões, né? E vinha falando também do amor, quando você gosta muito de alguém, quando você está muito apaixonado, quando você ama muito alguém e só pensa naquela pessoa todo dia, que é característica, né, do coração, né? Acaba que isso vira uma obsessão que faz mal, que a gente não consegue se dar conta, mas que aquilo também faz mal a gente. É quando você se preenche demais do outro, né? Você perde espaço de você, falado, né? É o excesso, né? O excesso que gera esse, o que eu faço com esse amor todo na hora que as cartas em volta, né, habilitam outras possibilidades, né? Quando a gente chegar na combinação do coração foice, que um dia vai acontecer, a gente não sabe quando, porque tudo aqui é o acaso, né? Talvez a gente consiga até encontrar um espaço para aprofundar isso, porque o caixão, como a gente falou no primeiro vídeo, ele vai indicar um esvaziamento natural. Ele é uma força inexorável, que ele existe, está ali, tudo caminha para ele, então ele até dá um tempo de você se preparar, a coisa vai definhando, ela vai diminuindo, murchando até acabar. Agora a foice, pá, é uma pancada só. Você acaba de uma vez, você não tem tempo de se preparar para isso. E quando esse fluxo é interrompido abruptamente, né? Então a gente vai ver isso dentro quando a carta da força se manifestar aqui, né? Do nosso webinário. Eu acho que a resposta talvez para essas perguntas seja o amor próprio, né? Exatamente. Como direcionar esse amor todo, porque assim, a gente está falando do feminino, da mulher como receptáculo, mas esse feminino dentro de nós mulheres e dos homens tem que ser um feminino que acolhe, mas saudavelmente. Ele estrutura, a autoestima estrutura, dá um alicerce onde esse amor pode acontecer sem que haja um colapso no momento que ele falhar ou que ele não fizer mais sentido, né? Porque o amor tem que passar pela gente primeiro para chegar ao outro, né? Porque se eu perco o outro, eu tenho que ter a mim. Sim. Se o outro sumiu e eu não tiver a mim, epa! E aí aquela saudade avassaladora que a gente estava Isso. falando, do sentimento inundante, da perda de si. Buraco, vazio. Isso é muito comum para quem é astrólogo em trânsito de Netuno, né? Eu já tive uma experiência netuniana dessa. O Netuno, ele tem um texto muito bacana da Paula Salotti que fala isso, quadratura de Netuno-Sol, onde você começa a ter uma espécie de um vazio tão grande, um vazio tão imenso, que é um buraco que você não consegue preencher, né? Às vezes esse vazio ele é tão poderoso que você acaba somatizando ele e seu corpo vai junto. Aqueles emagrecimentos abruptos que tem quando há uma ruptura afetiva, né? Eu já vivi isso recentemente. E também existe, a gente pega nossos clientes, você vê o cliente de uma maneira, de repente, meses depois, o cliente chega e você fala, hello, quem é você? E aí é que tá, você tem que primeiro, para preencher isso, esse vazio que se gerou, ele é um vazio primeiro de si próprio, só que a gente entende que é um vazio do outro. Então você tem que se colocar, encontrar o teu lugar ali dentro, que é o teu alicerce, para então alguém caber ali, né? Esse outro ele não pode vir para ocupar um lugar vital. Ele tem que se aconchegar no sofazinho da sala e não ser as paredes da casa, né? Encontrar o seu coração, né? Porque isso você falou, o meu coração pode ser também o amor próprio, né? Sim. Tanto do homem quanto da mulher. E até falando em gênero, o coração, ele é uma carta que ele transcende gênero, transcende tudo. O coração, ele é o amor, o coração é uma força universal, né? Como o caixão, que é um fim, que é também uma força inexorável, universal, que para todo mundo vai, o coração é com o que todo mundo vive. Então ele não está preocupado em nenhum tipo de diferença, porque a tendência natural do coração é unir, não importa o que seja. As diferenças se combinam nele. O coração, ele vai criar uma forma de criar um elo ali e acabou. O elo é afetivo, mesmo que ele não seja físico. Às vezes você vê casais fisicamente muito diferentes, cara magrinho, baixinho, mulher grandona, gordona, e aí o pessoal, nossa, coisa horrível. Não, eles se amam, cara, dane-se, o físico está compatível porque eles estão juntos. O coração está ligando, isso é muito mais real do que qualquer tipo de simetria ou de estética física, né? Até porque a gente ama a alma do outro, não a aparência do outro, né? Eu acho que isso também tem que ser bem colocado.
Eu posso fazer um comentário aqui à base de uma leitura própria minha, porque eu costumo, apesar de não haver uma relevância histórica entre naipe e a imagem, né, mas eu costumo também observar os naipes. E aí eu queria fazer só essa observação, né? Não levem como verdade absoluta, é uma experiência minha. Aqui é plural, todo mundo fala, é plural. Nem se justifique, fala, manda brasa. Mas vejam só, o coração, né, se a gente for olhar, tem o valete de copas, né? As cartas de corte no baralho cigano, as cortes no baralho, elas são muito importantes, porque nos sinalizam determinados aspectos muito mais íntimos, muito mais profundos, por se tratar de imagens pessoais, né? Então eu vejo toda a corte, né, o valete, tem o valete, a rainha e o rei, né? Esse valete, ele é como se fosse o filho do rei e da rainha, né? Ele está em fase de aprendizado a se tornar um rei ou uma rainha. Então nós temos o valete de copas, que é o coração, a carta tema, né, do momento, e temos o rei de copas, que é a casa, e a rainha de copas, que é a cegonha, a mãe, né? E aí nós temos essa relação do pai como provedor da estrutura da casa, a mãe como a iconografia da cegonha, né? E o coração pelo valete, aquele aqui amado, né? E que também traz uma mensagem. Eu, quando vejo o coração, claro que eu levo automaticamente a questão emocional. Mas eu preciso de ter outras cartas à volta para perceber que esse coração ou que este sentimento é extremamente profundo. Porque o coração, ao meu ver, representado por um valete, seja ele qual for, nesse caso de copas em si, é um sentimento muito impulsivo, é um sentimento ainda que está em amadurecimento, é uma paixão, é algo que está ali naquele momento aflorando, crescendo, amadurecendo para se tornar um rei ou uma rainha. Então é importante também a gente salientar, né, caso alguém utilize também as cartas de corte dentro de uma leitura, não que seja necessário, mas talvez um plus, né, para que percebam dentro dessa estrutura, dentro do conjunto, até que nível, né, esse sentimento, esse coração está implícito aí nesse contexto, né? É o que eu queria colocar dentro dessa questão. Vamos partir para a próxima combinação? Vocês têm mais alguma coisa a colocar? Não, eu só queria complementar, se eu amo demais o outro está em primeiro lugar, eu priorizo o outro, porque o outro, sempre o outro, aquilo, complementando o que a Júlia falou, e o meu, e eu? Para eu amar o outro, eu primeiro preciso me amar. Porque se eu só amo o outro, será que é só amor? Será que é dependência? Será que é projeção? Será, né? Fica aí uma reflexão, né? Para eu poder amar o outro, eu tenho que me amar. E aí vai ser apenas o reflexo do que eu sinto. E deixa eu enganchar nesse seu comentário aí, outra coisa. Observe o primeiro, né? Como o Tânia falou. Se eu não me amar primeiro, como eu vou amar o outro? Tá? E aí vamos lá. Quem é o naipe que representa o homem? As de copas. A mulher, as de espadas. 2 ases. Todo as é o princípio na cartomancia ou o fim, pelo menos dentro da estrutura sarracena. Então traz esse contexto também de individualidade, de início, de princípio, né? Então quando você pega o coração e associa a mulher, por exemplo, que é o que estamos discutindo, tem que ter aquele amor próprio primeiro para que depois seja transportado ao outro, né? É ótimo. Olha, fica a dica. Fica a dica. Esta mulher não é recatada. Ela é a de espadas. Ela é bela, gata. Cris está falando oi, gente. Cris está assistindo. Oi, Cris! Bem-vindo ao seu piquenique. É o seu piquenique. Cris, ó, o coração aqui pra você. Gente, vamos falar agora da combinação que saiu. O coração e a aliança. Tá? Eu até gostaria, já que eu tô com a mão na massa mesmo. São cartas que têm também, mais uma vez, cartas que têm um reforço muito grande entre si. A aliança sozinha, ela vai representar o casamento de forma contratual. Então ela está oficializando compromissos, ela une, né?
É um contrato que a gente chama, ela vai ser o quê? Partes que se unem dentro do mesmo propósito, eles estão olhando na mesma direção e trabalhando em conjunto, como um time de futebol, como de repente um trabalho em equipe. Tem partes que estão convergindo aqui por conta de interesses em comum. Se o coração está junto disso, existe um compromisso que nasce naturalmente a partir de um sentimento. Primeiro existe uma subjetividade, existe algo interno, intrínseco, profundo, uma sintonia, um pulsar, né, que atrai as pessoas, que fazem com que elas se sintam bem e felizes, até que, esse relacionamento chega num nível que é a aliança, onde as pessoas estão naturalmente juntas uma com a outra. Ela não fala muito de você querer casar porque tem que casar para formar uma família e ter direitos disso e daquilo. Não. O direito que a aliança puder te garantir por conta de uma união civil, nem entra nessa conta daqui. Isso é apenas uma consequência de um amor. Então você vê que essa forma circular da aliança, né? Podendo anelar de cada um, até porque a aliança, o costume da aliança vem da Grécia. Eles faziam alianças de magnetita, que é um ímã natural, e colocavam nos dedos anelares, porque você acreditava que tinha uma veia que levava até o coração. Quando você punha essas alianças de ímã, você estava juntando o coração dessas pessoas. Então, a aliança nada mais é que, nesse sentido, que essa união, essa convergência de sentimentos, como o olho deitadinho que flui de um para o outro, né? Você vê que nesse símbolo do infinito, você tem duas partes que vão fluindo, convergindo um para o outro. Como o coração bate, quanto mais o coração joga para longe o sangue, mais rápido ele volta para si. Então, a gente está vendo que tem uma união livre. No meu entender, essa combinação de coração com aliança é um compromisso que liberta. É quando você se encontra no outro, quando não existe só um lado, a aliança ela propicia duas partes. Foi interessante essa combinação casualmente agora, que a gente estava falando exatamente e eu nessa relação que eu só vejo o outro. Aqui eu tenho eu e o outro, cada um cumprindo a sua parte, cada um com a sua função, porque não existe relação se não há duas pessoas, né? Relação, laçar um ao outro, laçar e relaçar, né? Envolver-se em. Então aqui eu estou vendo uma combinação muito equilibrada, porque duas partes se encontram, se conectam, fluem uma para a outra e elas duas fluem para o mundo. Não importa quão longe elas vão, como o coração bombeado, elas vão se encontrar. E aí você retira o que daqui? Retira a sensação de aprisionamento que existe em algumas pessoas quando falam em compromisso em relação. Se uma pessoa está se sentindo aprisionada pela relação, sai fora. Sai fora. Essa história de eu quero viver minha liberdade, eu tenho minha liberdade. Se você não tem a liberdade dentro do relacionamento, você não está dentro dele. Porque quando você ama realmente uma pessoa, profundamente, você está muito bem com essa pessoa, ela te complementa, ela não te prende, você não se prende a ela. Cada um vai para onde quiser, fica o tempo que for e retorna, feliz da vida ali. Então essa combinação, ela propicia um compromisso livre, um compromisso profundo, um acordo de almas, algo sincero, verdadeiro, honesto, e que eu acredito que essa combinação dá uma durabilidade muito grande para as situações que ela coloca, quer sejam afetivas, profissionais, espirituais, né? Tem um vínculo. Quer ver um exemplo espiritual disso? Eu sinto que eu tenho que fazer meu santo. Você está aqui, o coração em anel. Eu vou dar a minha cabeça ao meu Pai de Santo, vou colocar a minha orelha ali porque eu sinto no meu coração. Isso eu crio um vínculo, um compromisso ali, que é esse anel. Quando você faz uma iniciação espiritual, que é sobre um compromisso com uma egrégora, né? E isso vai ficar ali por livre e espontânea vontade, porque eu sinto que aquilo me complementa. Ela não me faz, ela me complementa, né? E essas duas cartas, elas têm essa sensação de preservar as individualidades, fazendo com que elas não só fluam uma para outra, mas como elas cresçam, elas se ampliem uma na outra, se tornem cada vez mais livres e mais fortes. É isso. Próximo. É curioso como falar do coração atrai pessoas, né? Porque tá cheio de gente aqui ao redor, ouvindo a gente falar. E quando fala em aliança, então, eu acho que é uma das coisas que se busca muito, exatamente a gente ter essa parceria, como o Alex falou, que nutra, né? Que tenha igualdade, que não tenha prisão, que você não se sinta dando mais, recebendo menos, e tenha essa igualdade, né? De Exatamente. você ir, fluir, retornar, essa certeza de estar junto, de
caminhar junto, porque quando você precisa que a pessoa esteja o tempo todo do seu lado para segurar um sentimento, talvez não tenha nem tanto sentimento assim. Não, nem tem sentimento, exatamente, tem uma necessidade ali, né, de uma codependência, porque depender é algo complicado, mas a gente sempre depende um do outro. Agora, a codependência é algo horrível, porque você se torna um parasita do outro e você não vive sem o outro. É um nível de dependência muito patológico. E aí não é legal. Sim. E aí eu acho que não tem mais tanto sentimento, assim, porque o sentimento implica na confiança. Exatamente. Talvez uma das coisas que a gente possa traduzir dessa combinação seja essa confiança essencial de uma relação a dois, que é esse fluir, estar livre, porque para estar livre numa relação precisa ter confiança. Confiança que o outro vai saber escolher o absorvente certo da farmácia, saber que o outro vai ali, mas vai voltar, que tá tudo bem. Saber que o outro está cumprindo voluntariamente os acordos que foram feitos dentro dessa união. Porque acho que quando você acho que cabe também os acordos aqui, quando você se conecta com alguém, quando você vai assumir um relacionamento com alguém, a conversa sobre o que cada um gosta precisa ser essencial e você vai se sintonizando, se adequando, se pode cedendo, abrindo mãos para que haja um espaço que a gente possa mexer sem ferir o outro, né? E aí tem essa confiança, se traduz nisso. Não importa o que o outro faça, onde esteja, o que vai fazer a gente fazer, faça. Nem passa pela minha cabeça mais nada. Né? E aí não tem essa... E é a observação, os acordos e a observação também. Quando a gente se predispõe a observar o outro como se estivesse no lugar do outro, mas não é para suprir o outro do que a gente acha que o outro precisa. É de olhar e dizer assim, eu já vi que ela usa esse verdinho aqui, ó, então vou levar esse verdinho aqui. Isso é observação, né? Essa brincadeira é nesse sentido, porque para uma relação ter confiança tem que ter acordo e observação. E eu acho que tem que ter inteireza, né? Será que Inteireza, eu tô exatamente, inteiro nessa relação? Uma coisa é estar presente e outra coisa é ter presença, né? É justamente isso, né? Ela gosta de pipoca, então de vez em quando eu vou comprar uma pipoquinha para ela porque faz ela feliz, né? Então essa presença também não é obrigatória, né? Tipo, eu quero a praia, mas eu quero ir pro campo. Né? Então por que cada um não pode passar um final de semana livre, né? Você vai para sua praia, você vai para o seu campo, depois a gente se encontra e troca essa experiência, e né? continuamos no nosso compromisso, né? Então pegando o gancho da confiança, né? Que eu acho que um compromisso não é coleira. Nunca. Né? Então muitas das vezes, eu tenho um compromisso, ela é minha, ela faz tudo comigo, sabe? Não precisa ser assim. Né? Quem é que está buscando leveza, né? Inteireza com leveza, né? Isso que eu vejo nessa combinação. Lógico que vai depender das outras, né? Eu tenho um compromisso mas eu não tenho com uma pessoa, mas eu não tenho a obrigatoriedade de fazer tudo sempre com ela e fazer tudo sempre o que ela quer ou eu impor a minha vontade. Quantos minutos? Faltam 3 agora. Então beleza. Primeira mulher que está no tema, em foco. Eu ia fugir um pouco da... Pode, manda focaram brasa. mais no relacionamento homem e mulher e eu ia olhar no outro campo, né? Quer dizer, vamos falar em relacionamento de realidade, pessoas. Homem, mulher, mulher, mulher. Na realidade, para mim, o anel, né? A aliança é um contrato, um compromisso, né? Um acordo, principalmente, que você faz, né? Com o coração, vestir a camisa, automaticamente, para todos os âmbitos, não só o relacionamento de mulher com homem, mulher com mulher. Pessoas, enfim, né? Filho, filho, mãe, é tudo aquilo que a gente faz, eu pelo menos olho desse ponto de vista, que a gente faz e que a gente investe, né? Principalmente a questão do investir naquilo porque se faz, porque se gosta, né? Então seja trabalho, seja a saúde, seja os relacionamentos, né? Sejam, enfim, em qualquer âmbito, né? Agora, eu olho muito do seguinte ponto de vista, né? Mesmo adoecido, né? Qualquer acordo que você faça, né? Que os dois, que as duas partes estejam, né? Com o coração naquilo, né? Tá acontecendo. Então, quer dizer, mesmo que seja doentio, né? Assim, eu não vejo... a gente às vezes fala muito do ponto de vista
né, da saúde, né, saudável, o relacionamento tem que estar assim, tem que estar assado, né. Agora, o que é certo e errado é muito uma construção muito particular nossa. Exatamente, é contexto relativo. A aliança com o coração, para mim, me fala muito mais desses contratos que a gente faz e que ambas as partes, né, sejam pessoas ou sejam saúde. Gente, ó, vai cair, a gente vai voltar de novo, tá? Calminha, tá chegando. Joguem moedas, gente. Se vocês jogarem moedas, a gente não vai cair, por favor. Joguem moedas, batam palma. Tem aí, vocês podem dar aplauso, bater palma. Tudo que vocês clicarem em cima da telinha que vocês estão vendo a gente, vai prorrogar o vídeo, não vai impedir, não vai fazer com que ele caia. Batam palma, joguem moedas. Ninguém bateu palma e ninguém jogou moeda. Palminha, gente. Palminha, gente! Mas vai bater palma clicando aí, é palma virtual, tá? Gustavo aí, tá dando um oi um... pra todo mundo. Oi, Gustavo. Olha só, vamos ter Tá um no 29 de acordo 30 aí, já né? ou não? Uma aliança. 55, 3, 2, 1. Dá pra falar um... Caiu? José! É você. Pode vir! Pra mim é aceso mesmo. Por favor. Ele tá fumando assim, ó. Lá vou eu troco. Lelê. Gente, vou te dizer não, hein, que esse negócio aqui tá difícil. Vai, foi. Mulher recatada. Eu sou muito Bela, recatada e com a bunda doendo pra cacete de sentar aqui. Pessoal, voltamos, vamos continuar a falar aqui sobre o coração. Dalila, solta o verbo aí, que eu vou só pegar um biscoitinho ali pra mim. Não, agora é hora do Zé. Zé, sua hora de falar. Mas a gente tava falando das relações Dos amorosas acordos. que nem sempre são saudáveis. Nem sempre são saudáveis, mas desde que a gente invista neles com o coração, penso eu, óbvio, olhando, né, todo o contexto das cartas em volta que seguem no jogo, né, mas assim, muito focando na questão do coração com a aliança, eu penso que tudo vai, né, na questão do investimento aí, né, porque nem sempre o coração, né, de ambas as partes ou de ambos os lados é saudável, né. Eu posso estar gostando muito, por exemplo, de um trabalho, né, mudando assim um pouco de figura, né. Eu posso amar um trabalho que eu faço, né, e aí o coração com a aliança, né, e esse trabalho para mim ser tudo, né, e aquilo está tendo um retorno, mas só que eu não vejo a medida de parar, né, eu me torno um workaholic e aquilo vai, né, ao longo do tempo adoecendo, fazendo mal, mas num primeiro momento é um acordo que existe ali entre eu e o trabalho, eu jogo tudo, eu invisto tudo porque gosto. Eu queria, né? você está tocando um ponto interessante que vale a pena falar aqui, isso pode ser também, vai ser muito mais visto nas relações afetivas voltando para esse campo, que são os modelos relacionais. Quando eu tenho a aliança com o coração, a gente sabe que o coração, ele é algo que transcende tudo. Ele não quer, o coração ele é amoral, ele não quer saber se é certo para os outros ou não. Ele gosta e acabou, pronto. Então, se eu tenho o coração com uma aliança, eu tenho um estabelecimento de uma relação que pelo menos está sendo boa para a pessoa. Se essa pessoa apanha, namora com um bandido, tem um relacionamento com algum tipo de marginalidade, pra ela é bom, cara. Ela tá vivendo. Essa combinação mostra. É um acordo dos dois. Então, se tá bom pros dois e não tá prejudicando ninguém, que agora eu tô ensinando essa relação no contexto social, ninguém tem que falar porra nenhuma. Eu tava pensando exatamente isso, porque muitas vezes a relação, para nosso ponto de vista, é muito não saudável, é disfuncional, e para aquela pessoa funciona. Se ela apanha, se a pessoa maltrata. Eu banco, eu tô uma mulher e tem um cara mais novo e eu banco esse cara mais novo. O cara mais novo gosta do meu dinheiro e eu gosto da presença dele. O cara mais novo respeita a pessoa, cuida dela. A mulher tá ali, e daí? Quem é que tem que se meter nisso? Ninguém. Se não te incomoda, se isso te incomoda, não tem uma relação dessa. Agora, se eles estão bem, deixa eles estarem bem. Se é do dinheiro que ele precisa e se é do sexo ou da presença que essa pessoa precisa, cada um vai dar o que tem e cada um vai receber aquilo que pode e aquilo que quer. Eu digo isso por mim, que eu até postei no Face hoje. Eu tenho relacionamentos com homens, já sou gay, já sou viado, isso já é um problema, ponto de crítica. E geralmente eu namoro pessoas muito mais novas do que eu. Meu último namoro tinha 23 anos de diferença, meu anterior ele tinha 15 anos de diferença. Só que assim, tudo que a gente viveu super bem. E se eu fosse olhar para os olhos dos outros em relação ao que os outros esperam que eu devesse fazer, eu não seria feliz. Então eu acho o seguinte, qual é o limite da relação saudável e da relação boa?
é aquela que não traz prejuízo para ambos e não afeta quem está à volta. De E a resto, aliança sejam tem felizes. essa questão da circularidade. Exatamente, né? circularidade, está fluindo, não né? Está rompido, Aham. né? Tá valendo. Exatamente. Eu acho que tem essa questão. Não está rompido, está valendo. O fluxo ele é de mão dupla, tá indo, tem ininterrupto, tá perfeito, cara. Eu acho que tem uma coisa que é sempre importante lembrar, que é a questão da nossa ética, que é a gente não misturar as coisas. Se lá no jogo está mostrando que tudo está fluindo, não tem quebra, e a gente entra com interferência do nosso preconceito, porque nós julgamos que a relação X ou Y não é adequada, não é saudável, o quanto isso interfere onde não tem que interferir, não é? Exatamente. Ontem eu tive um caso de um amigo meu que ele é gay, está muito ligado a essa questão religiosa, cristã, mas ele já percebendo que não é um lugar dele, ele se viu apaixonado por um casal de dois caras que também estavam abertos a uma relação poliamorosa. E eles se entenderam muito bem. E aquilo prometia uma relação a 3. Cara, assim, a crise que ele teve foi enorme. Mas a vivência que esses 3 tiveram era exatamente o coração e a aliança. Eles se entenderam bem como pessoas, tiveram um sentimento igual ali, né, que fluiu, né, que o que cada um dava estava suficiente para ali, e o impedimento que estava havendo era uma questão moral e era o julgamento do outro. E é óbvio que eu conversei com ele, tentei desconstruir isso, e acredito que ele está num processo de quebrar esses preconceitos e conseguir viver esse anel coração aí, que isso é o que supre ele, isso é o que nutre ele, e tomara que ele seja muito feliz nessa relação a 3. E aí entra aquela questão que a gente vê com a aliança, né? E quando a gente olha a aliança, a gente automaticamente associa ao objeto, né? Ao objeto de comprometimento. Mas se formos analisar mais profundamente, né, essa aliança ela pode ser também simbólica, né? Ela pode ser esse comprometimento sem ter um anel no dedo. Exatamente. Né? E aí também me veio outras questões aqui com a conversa dos meus colegas, dos meus amigos. Amigos, que coração. Dos meus amigos. Sem distâncias, aqui é tudo meus próximo. amigos, se eu pudesse, eu botava a aliança no dedo de todo mundo aqui. Adoro! Aliança, também tem essa questão, né, da liberdade, como já foi comentado, né, por você ter uma aliança no dedo, não quer dizer que você esteja obrigado a estar com a pessoa, é apenas uma forma simbólica, né? Até nos casamentos mesmo, exatamente, o acordo. Até porque às vezes você coloca uma aliança no dedo da pessoa e aquilo não significa nada. Em dois tempos depois aquilo se dissolve. O que aquela aliança, o que aquele objeto estava dentro significava? Exatamente. Aí você olha não tem o coração do lado. Não tem, é uma aliança sem coração, não tem votos, nada. Né? Os votos que antecedem a colocação da aliança dentro de um casamento, né? É o comprometimento, né? É a promessa daquilo que é feito. Que não necessariamente precisa ser aquela coisinha arrumadinha, não. Pode ser demonstrada, pode ser verbalizada, né? Existem diversas formas de se aliançar com o outro. Né? Mas, resumindo, a aliança nos deixa o quê? Mais fortes dentro de uma relação, né? Isso é fato. Nos deixa mais comprometidos à relação. Nos deixa à vista dos outros que nós temos um comprometimento com alguém, né? Não é aquela coisa de você estar à toa, nem sozinho, na pista. Tem também vários aspectos que podem ser interpretados pela aliança aí, né? Daí vale o contexto dentro da questão que o consulente colocar ali na mesa. E acho que a questão da aliança aí como compromisso, eu queria até colocar um exemplo para terminar aqui, para a gente partir para a próxima geração. A relação aberta, as pessoas observam muito assim, vocês namoram, mas sai com outras pessoas, se vocês não se amam, vocês não têm compromisso, isso não tem nada a ver. O compromisso se estabelece a partir das necessidades dos dois, quaisquer que sejam. Uma aliança, um vínculo, um compromisso, não quer dizer que isso tem exatamente que está ligado a uma relação monogâmica, né? Eu falei de um poliamor, que é uma coisa diferente de uma relação aberta. Um poliamor, 3 pessoas podem se unir e ficar fechada nos 3. Uma relação aberta é quando tem um casal que está livre para sair com várias pessoas que quiserem. E essas pessoas podem realmente sair com várias pessoas se estarem fechadinhas junto com a outra ali, tá tudo certo, entendeu? Então o compromisso, a aliança e o coração são compromissos que transcendem qualquer tipo de moral ou
quer que seja estabelecida, norma que seja estabelecida. É o que a gente falou o tempo todo, é o acordo. É o né? acordo, Se é o aquele acordo. funciona. Tá certo. A saúde, a legitimidade, a saúde da relação tá no bom funcionamento dela e na satisfação das pessoas que compõem essa relação, Eu né? acho que, só para fechar, é como você começou abrindo essa combinação. Foi a referência à combinação anterior, que era a mulher e o coração. E aí a gente estava abordando o quanto é quando você dá demais e não recebe em retorno. E a aliança é um pressuposto de que existe uma combinação, existe de que existe um retorno, acordo e de que existe uma igualdade. É um ciclo que vai e volta. O Gustavo está perguntando de onde está sendo feita a transmissão. No Parque Lage. Parque Lage, Rio de Janeiro, um dos lugares mais lindos da cidade. É um lugar cheio de amor aqui. Tem uma história muito bonita. Venham conhecer o Parque Lage. E uma relação afetiva, para ela se sustentar, ela tem que estar equilibrada no dar e no receber. Será que eu só dou? Será que eu só recebo? Né? Então pensar, né? E dar espaço para o outro poder agir, manifestar também o afeto dele para nós. Né? Então fica aí uma reflexão. A casa. A Você casa. já está falando da casa, o equilíbrio na relação. Vamos lá pra casa. Então a gente vai mudar agora. Próxima combinação, faltam só mais duas. A gente fala sobre o coração e a casa e finalizar com o coração e o homem. Coração e a casa. Certinho, claro? Tá ótimo. Quem quer começar? Nome das mil faces dos mil nomes. Adoro. Veja só, aí eu vou remeter, né? Nós temos aí no Valete o Rei de Copas juntos, né? Tudo a ver, copas com coração. Então assim, coração e casa, eu vejo muito como... Eu não vou entrar no mérito muito íntimo, né? Muito, vamos dizer assim, libídico, nem carnal, né? A casa, ela abrange o contexto familiar, né? A casa, ela engloba uma família toda. Então, eu acredito que esse coração, junto com a casa, pode demonstrar, sim, sentimentos que envolvem todo um ambiente familiar, onde há uma harmonia, né? Uma troca de emoções, um equilíbrio de sentimentos dentro desse contexto familiar. Se formos trazer essa combinação para dentro de uma questão íntima e amorosa entre duas pessoas, então aí nós vamos levar o quê? A solidez da casa, né, dentro desses aspectos. Talvez a proposta que este amor leve a que as duas pessoas habitem o mesmo ambiente, né? Temos também a proposta de concretização da constituição familiar por trás desses aspectos emocionais. Então, assim, é uma variedade de coisas que a casa traz, assim como a casa carrega diversos cômodos dentro dela, né? Nós podemos explorar cada cômodo dessa casa dentro dessa estrutura do coração. Então, é uma carta que eu vejo assim, que abre um leque de opções imensa à casa, em qualquer questão que é formulada, e dentro do coração principalmente, porque envolve justamente esse todo dentro dessa estrutura mais íntima, mais pessoal, né, se tratando de uma relação íntima e afetiva, porque essa casa também pode representar uma empresa, pode representar uma instituição religiosa, pode representar qualquer outro ambiente. Essa é a minha visão. E qual é a dinâmica dessa relação afetiva também, né? Como é que eu amo, a dinâmica mesmo, né? Essa coisa do dar e receber, como é que esse amor se organiza, né? E como é que ele se estabelece. Eu também vejo a casa, o conforto, o colo, o chamego, né? Essa coisa da intimidade de estar, né? Eu também vejo, será que eu dou o colo? Será que eu dou o conforto quando ele está precisando? Quando o meu parceiro, a minha parceira está precisando? E será que quando eu tomar eu peço colo, eu peço conforto, eu peço, né? Então nessa dinâmica de dar e receber para manter a relação equilibrada, como é que é isso? Né? Mas aqui essa combinação da casa justamente propõe um equilíbrio nesse dar e nesse receber, nessa dinâmica e nessa troca, tá? Entre quatro paredes. Eu vejo muito a casa com o coração como o lugar onde eu estou, que eu gosto de estar, né? Seja ele no trabalho, em casa, com o outro, né? Então são os lugares
lugares onde eu me sinto exatamente acolhido, né, aconchegado. É a questão do reconhecimento, da intimidade com os espaços, né, ou com as pessoas, né, porque muitas vezes na relação, né, pessoal sai a casa, né, e aí ela vai representar esse equilíbrio, né, esse aconchego, essa comodidade, essa questão da intimidade. Né? E principalmente, assim, eu vejo muito o lugar, né, o espaço. Então, a minha casa, prioritariamente, né, óbvio, dependendo do jogo e das cartas em volta, mas prioritariamente ela me fala do espaço e das sensações e percepções que eu tenho dentro daquele espaço. Né? Talvez porque seja arquiteto, então eu olho uma outra ótica, mas são as percepções que eu tenho dentro daquele espaço. E que são sempre, né, no caso do teu coração ao lado da casa, são sempre as melhores possíveis, né? As mais saudáveis, né? Ou as mais amorosas, né? Saudáveis talvez, remetendo à saúde, seria mais com a árvore, né? Mas a questão do coração... O Santa também saudável com a casa, acho que... mais no sentido da proporção aí dessa intimidade, desse aconchego, do lugar que eu gosto de... Intimidade, exatamente. Gosto de estar, do reconhecimento do outro como alguém que, assim, às vezes até... eu bato o olho no outro e eu vejo, cara, eu tenho uma coisa ali de reconhecimento, exatamente, né? Eu tenho, não sei explicar o que, mas rola uma coisa entre a gente. Aqui, Isso o amor familiar. Eu amo aquilo que parece comigo, que eu me identifico, né? Tá próximo a mim. Que me deixa confortável, né? Permite essa possibilidade de me sentir à vontade. Eu até pegar o teu gancho, porque teve na época do Orkut, nas comunidades, tinha uma jogada que a casa saía e nada fazia sentido do que escreviam, né, do significado clássico de família, pereré. E eu olhei e falei assim, exatamente o que você falou agora. Olha, o que acontece, parece que essas pessoas se conhecem de outras vidas praticamente, porque elas sabem os hábitos da outra, elas já conhecem naturalmente aquilo, porque a casa é aquilo que lhe é familiar, é como se eles fossem parentes afetivos, como se eles estivessem juntos. Então, essa combinação de coração com casa, que é o amor familiar, o amor íntimo, torna uma vivência muito particular de tudo aquilo que ela tocar, o profissional, o afetivo, e cria uma sensação de identificação muito entre as partes ali. Eu ia falar, e eu trago para dentro de mim aquilo, né? Almas que se reconhecem. Almas que se reconhecem. E outra coisa com relação até para a postura da casa, a casa é dividida em cômodos, como o Mar falou, né? Cada cômodo com uma função. Eu vejo muito a casa isoladamente, sem estar combinada com o coração, como tudo no seu lugar. Uma carta de organização, de pôr as coisas em ordem, arrumar, deixar tudo direitinho, ajeitado. Como você pega uma mesa de escritório, põe os lápis aqui, as canetas ali, como você vai cozinhar num canto, vai dormir no outro. Então, se isso coloca no sentimento, além dessa vivência afetiva ela ser muito intensa, muito íntima, muito profunda, e buscar o semelhante, tá tudo em harmonia, tudo no lugar. E não é uma experiência que ela é muito compartilhada com todo mundo, ela é privada, ela não é pública. Ela é íntima. É íntima, é muito meu aqui, ó, fechadinho no meu cantinho, na minha concha. Mas bem saudável, eu uso essa palavra também, muito saudável, muito profunda, né? E muito estruturada, com uma base muito boa, é um amor maduro. É um sentimento maduro, é uma vivência de algo, quer que seja, profunda, íntima, pessoal e madura. Ficou aqui rodando na minha cabeça, né? Enquanto vocês falarem. Não é a cabeça que tá rodando, não. É porque as coisas ficam rodando dentro da cabeça. Que, assim, pensando no aspecto dos valetes, né, assim, nos naipes, a carta do valete para a carta do rei me dá uma sensação de um crescimento, um amadurecimento desse amor. Um amor no sentido de algo mais construído. Por exemplo, também a gente poderia fazer essa leitura com uma carta da árvore, né? Que é algo que cresce, que abunda, né? A bunda, né? Opa! Cresce a bunda, tá legal. Opa! Mas uma construção juntos, né? Nesse sentido de um amor que é profundo e que é construído.
E assim, se na combinação também sai a casa antes do coração, também o quanto você busca o reconhecimento na familiaridade. Ou o que você precisa para deixar o amor florescer. Não só o amor homem e mulher, mas o amor como um todo, essa sensação de pertencimento. Porque para mim a casa fala isso. Como a Dalila falou, é o seu lugar, o seu canto, o pertencer, a familiaridade, o estar junto, a construção, aquilo que você constrói. Então eu acho que de alguma forma o coração, junto com a carta, fala dessa construção que não necessariamente é de um relacionamento, mas que muitas vezes é de uma relação em que o afeto está envolvido. Uma construção que poderia ser um negócio, por exemplo. É uma coisa de proteger e de cuidar também, porque você vê os tons familiares colocados ali, como a própria mãe que fazia comidinha para ele. Isso é muito aspecto da casa, né? A casa ela protege, nutre, educa, te passa valores. Então acho que tem uma coisa de nutrir ali também. E um adendo, gente, assim, uma coisa que está acontecendo aqui, tá muito bonito, porque já teve casais tirando foto, agora tem uma grávida tirando foto aqui perto da gente, então esse jardim está muito amoroso. Tá demais. Vamos passar para a casa ali. Tem um coreto que lembra uma casa. É uma casa, Casal. No caso ali, vamos ver, e a casa, casal, olha só. Para terminar o nosso binário de hoje, a última combinação, o homem e o coração. Vamos dar a palavra para o nosso homem, por favor, falar para o homem e o coração, meu irmão. Não, porque eu falando de... É que, pô, falando homem tem que ser você a começar. Vamos mandar brasa. O que me remete, gente? Dá uma censurada, Depois daquela sessão das fotos, não vazem. Não pode. Vamos acertar, gente. Homem tem coração sim, muito. Tem. Escuto isso. Ele não me ama. Tem sim aqui em cima, o As de Copas. Tá? Então o homem também ama do jeito dele, não do jeito que a gente gostaria, muitas das vezes, as mulheres. Né? Exatamente. Homem e coração, eu diria que seria um sentimento. A mulher ela sente, até por questões biológicas, mesmo hormonais, de maneira bem diferente do homem, né? Isso é notório, a gente não tem como fugir disso. Tá? Então, o amor implícito dentro da carta do homem não deixa de ser um amor, mas eu acho que seria um amor muito mais pensado, muito mais racional, talvez um pouco mais, vamos dizer assim, organizado dentro de alguns interesses, diferente da mulher em si. Né? Porque a mulher, quando a gente olha um casamento, não estou falando na questão tipicamente de gêneros, não, né? Ou de sexualidade, mas a mulher ela se entrega muito mais emocionalmente, né, do que o homem. O homem ele tenta racionalizar as coisas, ele tenta formalizar muito aquilo. Tanto é que é o homem que oferece aliança à mulher, né? Tanto é que existe todo um contexto, né, já cultural em cima disso, que tem que ser derrubado sim, mas eu vejo o homem amando na mesma intensidade que a mulher. Claro, são duas cartas que, apesar de gêneros diferentes, correspondem à mesma intensidade de sentimentos. Só que, avaliando outras cartas à volta, a gente pode perceber algumas nuances, algumas diferenças que podem ser relevantes dentro dessa troca de sentimentos que interagem entre um homem e a mulher, um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher, e assim por diante. Não vemos a figura, eu não vejo a figura do homem basicamente como o homem, vamos dizer assim, no sentido de gênero, não. Eu vejo no sentido masculino mesmo, simbólico. Simbólico, o ativo, né? Aquela posição mais ativa, mais dinâmica, enquanto a mulher ela é mais passiva, ela é mais receptiva. Então assim, eu não vejo tanta diferença dentro dessa leitura entre o homem e a mulher, quando envolve as questões do coração dentro desse contexto. A não ser que o que for questionado esteja relacionado exatamente a um homem ou a uma mulher. Porque o consulente ele vai deixar claro, né? Vai falar, ou se falar uma pessoa, ou vai falar um homem ou uma mulher.
E aí você direciona exatamente a questão do gênero. Mas é bem por aí. Da Laila? Casa, deixa a casa à esquerda. Da Lelita? Quem vai falar mais de homem? Olha só, eu penso como você, né? Para mim a mesma colocação no sentido de não especificamente o homem, né? O gênero masculino, mas o homem com o coração ali no sentido de um arrebatamento, né? Um amor proativo, né? Proativo, um amor yang. É um amor yang. Que tem uma força e um dinamismo, né? Que tem uma sensação de ir ao encontro de, né? Então o homem com o coração, né? Em relação aos sentimentos, me fala muito desse sentimento yang, né? Mais positivo, né? No sentido oriental da palavra positivo, né? Nesse sentido mais do ir, né? Do buscar, do ir além, do ir ao encontro, né? Do dinamismo mesmo. Eu né? acho O que afeto. eu acho que quando o homem se depara com o coração diante de uma outra pessoa, seja não, quando o homem se depara com o coração diante de uma mulher, né, ele a princípio o que vai despertar inicialmente nele é o desejo, né, e depois pode sim desenvolver um sentimento de paixão, de amor e dar continuidade, isso se aflorar e crescer e virar uma coisa linda e maravilhosa. A mulher, quando ela olha para um homem e dispara o coração, ela não vê necessariamente a princípio o desejo, o tesão, a libido, não. Ela planeja algo muito mais além. Então eu acho que um pouco dessa sutileza entre a carta da mulher e do homem quando envolve o coração, né, nos Talvez dois. seja mais carnal, E isso e o outro mais sentimental. Exatamente, uma coisa mais etérea, mais transcendental. A mulher ela quer constituir uma família, a mulher ela, nem todas, né? Mas vamos falar Nem assim todas, de maneira do lar. Elas recatadas do lar. Mas vamos falar de uma maneira, Até uma menina vou querer cultural, depois. né? As mulheres elas pensam, elas já projetam um namoro. Eu acho elas que- já projetam uma relação, né? Acho que não seria muito justo falar as mulheres pensam projeto, mas a sociedade, acho que a mulher é induzida a isso. Porque eu acho que tem mulher que luta muito contra essa obrigação de ter a necessidade de gostar primeiro para depois ter tesão. Que acho que se a gente falar até fisiologicamente, eu não posso dizer que o corpo da mulher programa ela para ter sentimento para depois ter desejo. Eu acho que a mulher, como homem, se a gente for falar pelo fundamento biológico, ela vai ter desejo também porque ela tem que reproduzir. Mas aí a sociedade vai moldando, vai ensinando, restringindo o desejo a ela, direcionando ela para o campo afetivo, para dizer que ela tem que gostar primeiro para depois casar, e o homem é o contrário. Coma para depois amar, se der ama, se não der já passou, vai, tá tudo certo. Porque, quando a gente fala de gênero, até desculpa te cortar, mas porque é importante a gente você acaba caindo em generalizações que vão dar em estereótipos. E aí você tem o estereótipo do homem que pensa e não sente, da mulher que ama e não pensa, aonde o desejo só está no homem e não está na mulher. E aí você perpetua uma ideia de que a mulher, eu estou indo bem além da parada, a mulher não pode ter orgasmo porque ela só pode sentir, né? E a gente está num momento, né, dessa loucura, dessa pós-modernidade, onde tudo é problematizado, tudo é questionado, e a gente entende que tem muitos homens que às vezes não expressam isso, mas eles buscam primeiro o afeto, para depois eles chegarem no desejo. E muitas mulheres que gostam mesmo de transar, gostam de dar, isso daí, cara, tem que dar mesmo. E o respeito, e o corpo é delas, e tem que dar mesmo. Mulheres, aqui comigo é abrir o verbo. Então é o seguinte, tá a fim de transar, transa. Tá a fim de dar mesmo. E esquece qualquer tipo de estereótipo e de qualquer tipo de norma escrota social. O corpo é de vocês, a regra é de vocês, o direito é de vocês. Porque eu, como homem, eu fui criado para ter sexo a hora que eu quisesse. Entendeu? Eu fui obrigado a ter sempre sexo. E eu acredito que até muitos homens, que são homens afetivos como eu, entra e contra às vezes um dilema, que é se ver na obrigação de querer transar e dominar,
e ter uma dificuldade de sentir, e isso atrapalha até nas nossas construções afetivas e relacionais. Então, a gente precisa quebrar um pouco esses estereótipos e libertar a gente, né? Libertar para o sexo, libertar para o afeto, entender o ser humano com suas diferenças fisiológicas e culturais, sendo partes de um mesmo todo. Homens e mulheres somos seres humanos. Você só falta um minuto? Um minuto. Eu acabei entrando só. Eu acredito que essa percepção, Sim. ou essa colocação sua, que pode ser avaliada pelo oraculista, Sim. né, dessa diversidade, Que vai ser o tema do terceiro encontro vem- carioca de baralho cigano. exatamente, Né? é Gênero. que vem através das cartas que cercam o Sim. homem e a mulher, né? Porque assim, a gente luta justamente pela desmistificação desse padrão, mas as cartas, ela vai, o consulente que está na nossa frente, às vezes eles podem estar incluídos dentro desse contexto já cultural, desse contexto padronizado, e aí o oráculo ele vai determinar aquilo que realmente envolve O oráculo, a questão, né? o oráculo ele mostra aquilo que o oraculista vê. Então o repertório pessoal de cada um, ele vai definir a forma como você vai enxergar a situação. E também entender que essa norma ela não tem que ser destruída, ela tem que estar ali também.